Só para vocês terem uma ideia, é o seguinte, nós temos um pacto aqui, que começou lá atrás, no Conselho Municipal de Assistência Social, e começou lá atrás, também no Conselho de Educação. Se nós marcarmos 6h15, começa 6h30, 15 para as 7. Então, normalmente, nós marcamos 6 horas no edital, mas nós começamos 6h15 para não perder meia hora, 45 minutos. Entendeu? Esse é um pacto que a gente tem. Tudo bem? Então, o pessoal que está chegando me estranhar. Aí nós temos um edital todo formalizado, com todo o mimimi. Quem tiver, não sei se o pessoal já conseguiu pegar o RIC, dar uma liga, é bom, tem mudanças lá, os departamentos participam agora da mesa diretora do conselho. Entendeu? É um trabalho que levou praticamente 1 ano e 8 meses, porque queriam fazer no grito, eu não faço, eu sou advogado. Foi primeiro que era ler a legislação. E aí nós começamos, a juntar documentação, e saiu aquilo lá. Entendeu? Mas tudo que está no regimento, ou está na Constituição, ou está na lei estadual, ou está na lei federal, ou está nos conselhos, nas resoluções dos conselhos. Não está nada fora da lei. Pode ler. Quem está chegando, não se assusta com catatal. São quantas folhas? 130. Acho que é 150. Não. Mais? Acho que tem 32. 130 mais ou menos. 130 é bastante folha. Mas tem modelos, serve para outros conselhos, serve. Porque é o seguinte, tem gente que não sabe nem fazer uma ata. A ata tem que ter candidato, tem que ter quem está presente. Para isso, para nós não termos que pegar a assinatura de todo mundo, em 2019, o Conselho deliberou como nós deliberamos lá no Conselho de Assistência Social. O grande problema do Conselho, como dica, é pegar. Toda hora eu dou uma rama por dia e ele me ajuda. Nós deliberamos que é o seguinte, quem assina as atas de convenção é o presidente e o secretário. Porque você faz uma reunião, depois você sai, você fica uma semana correndo de local para pegar a assinatura. E nós, no final da ata, nós temos um mapinha de todos os presentes. Isso que está aqui está no e-mail, tá bem? Então dá para acompanhar por lá, no de 7 cabeças. Aí nós temos esse primeiro item 1 aí, que é preâmbulo, que é só formalidade legal. Depois nós temos o 1.1, que é a convocação, que é a formalidade também, que tem que constar. E aí nós entramos no item 2, expediente. No expediente nós começamos com verificação de quórum, que pela quantidade de pessoas que está aqui já deu quórum. Na sequência, tem a explicação de como consiste o quórum de acordo com a lei, de acordo com o que está estabelecido. Temos as nomeações dos conselheiros, temos aí farmácia, Faculdade de Medicina Veterinária de Araçatuba, Gustavo Filippini como conselheiro titular. Tem o Melhor Filho, representante da Associação de Senhoras Cristãs de Benedita Fernandes. Tem do Corém, o Almir Rogério Bessa da Silva. Você trabalha no SAMU. E o nosso companheiro lá trabalha no Trabalho na casa e na mediológica. Tudo bem. Está representando
Acabou, né? Tem o Rafael. Está no Rotary Club, o Rafael que veio substituindo como suplente, né? O Rafael vem com suplente. Tá? Mas também daqui a pouquinho já está saindo, né? Não, ele está saindo Tá. da Presidência, mas vai continuar. Continua como posterior. Aí nós entramos aí praticamente, o pessoal que está chegando, quem dá a posse ao presidente, nesse momento a gente dá a posse para vocês dois, que estão chegando, sejam bem-vindos. Assuntos polêmicos a gente não discute aqui. Primeiro, quem quer discutir assuntos polêmicos, formaliza no requerimento, manda para o conselho, a gente trata na mesa diretora, depois a gente trata aqui. Não é pegar o passarinho voando e chegar aqui e despejar. Não é assim que a gente trabalha. Primeiro a gente tem que trabalhar, se inteirar da situação. Tá bom? A gente avisa isso aí porque muitas vezes a nossa reunião, a reunião do Conselho de Saúde é feita à noite em cumprimento da determinação legal, que as reuniões têm que ser feitas no horário em que a sociedade possa participar. Então, é feita após as 18 horas. Quem chega já sabe qual é a regra do jogo. Tá bom? Aí, quando o camarada chega, ele quer misturar assuntos de saúde com outros assuntos. Não pode. Cada um com o seu. Se vir para o conselho a situação, eu, o secretário encaminhar, a atribuição de gestão e execução é do secretário, não é do conselho. O conselho é fiscal, não é executor. E mesmo quando nós formos fiscalizar as situações, nós não temos que interferir no trabalho dos colaboradores. Nós vamos lá, olhamos, registramos, trazemos para o conselho, a gente apresenta para o secretário passa para a assessoria dele e eles dão um andamento. Graças a Deus nós não estamos tendo problema nesses praticamente 3 anos de administração. Tá? Então, bem-vindo aí os colegas, quer usar a palavra, né? Eu agradeço aí. Agradece. Pela recepção. Bem para somar. Muito obrigado aí pela Acolhida. acolhida. Quer falar alguma coisa? É um prazer, né, estar participando, a gente está se inteirando mais da discussão sobre a saúde do município, a gente participa diretamente, é interessante, tá? Esse horário o cidadão tem que ter. Quer falar algumas palavras? Tudo bem? Podemos seguir? Nomeações A. Vocês viram que assim, no mês passado a corda apertou para o lado do secretário e eu tinha que fazer a eleição, a apuração, e depois houve um detalhezinho aí que botaram 3 nominhos em cima de uma monte lá, misturaram e estou com um rebu, onde foi pela do Moarama, né? Foi justamente no Moarama. Aí o camarada veio aqui, nós fez um requerimento, nós acertamos, republicou novamente e está. Agora, o que a gente pede merecidamente é que a atenção básica cutuque o pessoal nas ocorrências, porque está faltando candidato. Então tem que cutucar, motivar. Porque abre oportunidade para eles irem. Está estabelecido na Constituição, está estabelecido na Lei 8080, está na Lei 8042. E ninguém vem, só vai reclamar e jogar pedra depois. Tá? Então nós temos a terceira a ata da terceira reunião ordinária e da quarta reunião ordinária, que já foram passadas. Alguém tem alguma correção para fazer? Podemos deliberar? Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestam. Aprovado. Terceira e quarta ata. Vamos procurar ser um pouco rápido aí, porque tem muita gente que tem obrigação aí, né?
continuando aí. Matérias relevantes. Se vocês vão ver aí o pessoal que está chegando, tem vários itens, isso aqui são os itens formais que tem que constar. Se vai ter assunto mais não, mas está para poder não perder o fio da meada. Matérias não é o caso hoje, né? Matérias pendentes, específico em 02.5. É uma formalidade que existe estabelecida no regimento interno e tem que constar em todo o edital. Então, o primeiro item 2.5.1 é proposta do plenário pendente. Nós não temos nenhuma. A 2.5.2, propostas, matérias de pauta de reunião anterior. Nós não temos nenhuma pendente. 2.5.3, matérias por 1/5. Esse 1/5, o pessoal fala que é 1/3, não, é 1/5. De acordo com o novo Código Civil, é 1/5, é 20%. Tá? Não tem. Correspondência recebida. Aí nós temos um monte de memorando. Entendeu? E nós vamos dar uma olhadinha aqui rápida, porque tem muito chumbo grosso. O primeiro memorando é o 1842, solicita prorrogação de prazo para a emenda parlamentar 23. Isso aí, quem é que vai falar sobre ela? Pode ser. Eu? Isso. São vários. Tá, você pode falar rapidinho, Sim. que aí a gente já passa o fator e vai registrar lá na diretoria. Essa emenda, ela é de 2023, né? Então, Certo. nós recebemos essa emenda. Ela, em 2023, eles tinham direcionado essa emenda para a Mahatma, né? Ver a possibilidade, aonde ela ia usar, com compra de material para as UBS, né? Então, foi feito e não foi aprovado, né? A proposta. A proposta não foi aprovada, aí ela ficou parada esses anos. Nós chegamos agora em 2025 e nós fomos verificar o que é que tinha acontecido, que não tinha vindo nem material e nem tinha feito novamente a solicitação. Aí novamente, né, nós levantamos o porquê que essa emenda estava parada e aí conseguimos resgatar, conseguimos fazer a licitação, pedir alguns materiais, porque eu não sei se o senhor recebeu a lista dos materiais que foram solicitados, né? Então, nós já conseguimos solicitar e já está empenhado. Já foi empenhado alguns materiais, entre eles, que já estão para ser entregues. Quando a gente pede essa solicitação para prorrogação, é porque a gente tem medo de não conseguir receber, né, esse valor, porque ainda a gente precisa licitar. Ainda tem alguns materiais que estão aguardando licitação. Como demora para licitar e a gente conseguir essa liberação, a gente ficou com medo de perder essa emenda. Então, nós solicitamos de novo uma prorrogação de tempo para que a gente não possa perder esse valor. Então, nós temos todos documentado e temos até os materiais que já está para ser entregue, né? Que esses que estão grifados já foram empenhados e esses outros, como nós não conseguimos ainda empresa para concluir, então a gente precisa novamente fazer uma licitação. Então, por isso, dessa solicitação de prorrogar o tempo. E vocês querem mais ou menos 30, 60 ou 90 dias? Então, aí quem faz o contrato não definiu o tempo, só foi feita essa solicitação, né? Então vamos fazer o seguinte, a gente prorroga para novembro, se for o caso, a gente reprograma. A única coisa que a gente tem que estar é acompanhando onde o bichinho está. Isso. Tudo bem? Sim. Então, pessoal, eu faço o seguinte, a Secretaria está solicitando a prorrogação, já está tomando as providências administrativas, normalmente. O valor dessa emenda é de 80 mil, viu? Tudo bem, todo dinheiro é bem-vindo, né? Isso. E toda vez, e muitas vezes, por exemplo, aqui tem 80, se porventura lá na frente chegar e gastar só 70, ela vai refazer o plano de proposta, novamente submete ao conselho, o conselho delibera,
E aí nós aplicamos os outros 10 mil. A gente não devolve dinheiro nem para a União e nem para o Estado. Não tem que devolver, nós temos que gastar. Até o último centavo. A gente não pode devolver para eles e depois ficar pedindo dinheiro. Falta de bom senso. Então, o fato da instituição, da secretaria, do governo, apresentar um plano de trabalho e sobrar um pouquinho de dinheiro, porque, por exemplo, na pandemia, o preço estava lá em cima. Quando foi executar o dinheiro, desceu. Sobrou dinheiro, vai devolver? Não, não devolve. Vamos complementar. Positivo? Então, a proposta é o seguinte, a secretaria está pedindo prorrogação, a proposta é prorrogar por 90 dias. A partir de junho, porque a data de vencimento dela é 9 de junho, tá? Então, você lança aí, por favor. Tá, o vencimento é 9, então a partir do dia 10. Tá? Do dia 10 de julho, 10 de agosto, 10 de setembro, 10 de outubro. Só que parece o seguinte, que outubro, agosto e setembro tem 31, então você tem que diminuir um dia, porque é 90 dias. Não, verdade. Não é por mês que se faz, é por dia. Se tiver 2,31, tem que diminuir 2 dias. Verdade. É assim que funciona. É uma emenda de 80 mil que vai ser utilizado na UBS do São José. Tá? Tudo bem, pessoal? Então, vamos colocar em deliberação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Lá, depois nós vamos lançar lá. Agora a gente vai estar matando aqui agora. Tudo bem? Boa noite, senhor. O próximo item é Solicitação de credenciamento. 2096. Credenciamento de equipe de estratégia de saúde e família. Foi pedido 14. Você vai se manifestar sobre isso, por favor? Nós temos hoje 46 equipes de saúde da família. Cada equipe toma conta de 3 mil pessoas, para a gente conseguir atender 180 mil pessoas adequadamente, com médico, com enfermeiro, com auxiliar de enfermagem e com 6 agentes comunitários em cada uma, nós precisamos de 60 equipes. Tá? Então, por isso nós estamos pedindo 14 para chegar nas 60 equipes de saúde da família. Não porque as outras 30 mil pessoas de Araçatuba não precisam, mas precisam menos um pouco. Os condomínios mais ricos assim, Nova York, alguma coisa desse tipo. Então, para atender 80% da cidade, a gente está precisando de mais 14 equipes. É só lembrar que em 2001 começamos com 35 equipes aqui em Araçatuba, em 2010 fomos para 45 e de lá para cá aumentou só uma. Então, a gente, para atender os bairros cresceram, a cidade mudou a sua dimensão, entendeu? Então, para atender as pessoas, nós precisamos de mais 14 equipes, inclusive para colocar nas unidades que estão sendo já licitadas, as 2 primeiras, Concórdia e Porto Real, e a terceira, que é o Paquerê, entendeu? Que também já entrou no FAC, Programa de Aceleração de Crescimento do Ministério da Saúde também, para que a gente possa estar aumentando esse número de equipes para 60 equipes de criança. Esse pedido quando pede era um Brasil? É pedido para o Ministério da Saúde. Normalmente eles demoram aí 60 dias para autorizar e aí nós temos em torno de 60 dias para contratar. Então, pessoal, a cortesia, a parte da secretaria, colocando o conselho a par de que está sendo solicitado 14 equipes de saúde da família. Tudo bem? Isso aqui não é deliberação, é só uma informação. Tá joia? O seguinte aí, nós temos o seguinte detalhe. Quando apresentaram para nós aí uma situação das UBS, memorando 22594, apresentaram para nós os UBS, Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, Zona Rural, por cargas d'água, foi a João
Sim. O Dona Amélia ficou em outro... Dona Amélia estava pendurado lá no Moarão. Mas aí é o seguinte, nós formalizamos um documento que não existia para nós essa situação. Para poder, assim, aí já foi regularizado aqui agora. Na equipe interna lá, quem vai supervisionar, quem vai fazer ou deixar de fazer, é cozinha interna. Não é situação, porque assim, esse pessoal que foi eleito em cada conselho local de saúde, foi eleito, eles vão eleger qual vai ser o representante, a Zona Norte, a Zona Sul, a Zona Leste, Zona Oeste, e aí ficava fora de mão a Dona Amélia do outro lado da cidade. Então agora nós temos um documento que está formalizando as situações. Eu agradeço a Secretaria por ter resolvido. Cozinha interna lá, a cozinha interna é da Secretaria, não é nossa. Mas nós temos documentos, ó, as UBS vão participar, essa. Tudo bem? Informação do Conselho. Na sequência aí é o seguinte, nós temos uma solicitação, eu preciso lá puxar a orelha do diretor da FUA, porque ele só se lembra de nós quando a água bate no calcanhar. Entendeu o que é? Porque a gente sabe que toda a faculdade de medicina precisa do conselho de ética. Toda a faculdade que faz pesquisa tem que ter o conselho de ética. Aí eles pedem para o conselho aqui. Entendeu? Só que eles esquecem, botam lá, preenchem, resolvem o problema deles e não comunicam mais nada. Entendeu? O conselho ele é vinculado à secretaria, mas ele tem representatividade externa. O que quer dizer? Quem assina o documento externo não é o secretário. O secretário é o secretário de saúde. O conselho está vinculado lá para fins administrativos, pessoal, recursos humanos. Vocês entendem? Aí eles esquecem de comunicar. E vão todos os dados, vai e-mail, vai WhatsApp, vai tudo, mas eles não comunicam quando tem reunião, quando não tem. O outro conselheiro, qual que é o que você vai participar? Nesse conselho, que é o da FOA, eu comecei a participei de 2 reuniões, né? Então, pediram na reunião anterior a confirmação se eu iria ficar ou não, que é esse conselho de ética. Então é o seguinte, aí nós temos que indicar um conselheiro titular e um conselheiro suplente, entendeu? Eles têm prazo lá, não pode ficar no ar. Então é o seguinte, foi proposto os mesmos que estavam, né? Terina e Luci. Tudo bem? E aí é o seguinte, se o conselho referenda ou não. Então vou colocar em votação se o conselho aprova ou não. Se forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Alguém que quer participar, a gente pode abrir vaga para outro, não tem problema. Tudo bem? Então, faz o ofício para mandar, tá ok? Eu coloco também São Vicente para facilitar, né? Porque aprendi em outro lugar. Né? O próximo agora é o Memorando. Memorando 26.620. 603. Audiência Pública de Saúde do primeiro quadrimestre, dia 30 de Na Câmara. sexta-feira. Então tem 2 coisas. Tudo bem? Por que o senhor não vai? Eu estou noutra etapa. Outra etapa? Eu fui já escalado numa outra serviço. É 30 a 31. Mas eu estava Representando o conselho, tá? Pessoal, tentem criar o hábito de participar. Quando você participa lá na audiência, o que acontece? Você já se inteira de 80% do relatório do RDQA do RAI. Porque se
você está participando lá, você percebeu alguma coisa? Na hora que você receber o RDQA, que é relatório demonstrativo do quadrimestre anterior, vocês que estão chegando não se assustam não, a gente fala muito aqui por cima, mas daqui a pouquinho vocês aprendem. O RDQA é relatório demonstrativo do quadrimestre anterior e o RAG é relatório anual de gestão. Então, o que que acontece? Você já se inteira nos detalhes e facilita vocês absorverem aquela situação. Então, tentem participar e convidar a população. Aí a população vai lá, ela não entende qual é o papel da audiência. Aí quer discutir atendimento. Atendimento, a gente vai trocar uma ideia daqui a pouco, quando mudar a equipe, para poder ver o que pode fazer. Porque ainda continua aquela maldade. Chega no balcão, consulta. Volta daqui 15 dias. Para com isso. Tem que parar com isso. O camarada pode estar lá com uma cólica renal, pode estar com um problema grave lá, e o camarada ali manda voltar daqui 15 dias, um mês, 45 dias. Passa, não tem lá o acolhimento? O acolhimento é que tem que ver se é situação de emergência ou não. Aí depois o que o camarada faz? Sai de lá e corre para onde? O pronto-socorro. É mais barato manter a equipe na unidade básica ou no pronto-socorro? Consegue? Então, o pessoal tem que entender isso, que quem está lá no balcão para poder atender, seja educado, seja tudo, mas quem tem que fazer para ver se as pessoas estão ou não, é lá na frente. Nós temos uma experiência lá de São Paulo, 1900 e bolinha, viu? O menino estava de serviço, deu o problema dele aqui, hérnia, né? A hérnia estava estourando e o comandante da guarda autorizou a ambulância a sair sem preencher a ficha. Na segunda-feira, o que o subcomandante fez? Deu 8 dias de cadeia para ele. Porque ele autorizou a ambulância a sair numa situação de emergência. Quando ele estava cumprindo os 8 dias de cadeia dele, quem é que teve o mesmo problema? Ele. Aí ele queria que saísse. Falou, não senhor, preencha a ficha primeiro. Aí eles cancelaram a produção. Percebe como tem coisa? Tem coisa? Então a gente tem que primeiro tomar posição da situação. Então vamos participar da audiência. Pessoal, por favor. Seguinte. É. 28575, o que é? Inclusão na pauta. Tá. Inclusão na pauta. O que foi incluído? Plano. Alteração do plano de trabalho, a proposta. Essa é a proposta? É meu, não, é minha essa. É minha? Banco de elite, é minha essa. Vocês né? perceberam? Graças a Deus, depois de quantos anos eu consegui me entender. Passa pelo conselho dela. Você não quer atrapalhar, mas tem que fazer a formalidade. O contrato não pode ser assinado sem ter passado o plano pelo conselho. Está na lei, não é o Delino que quer. Está na lei. Boa noite. Uma palavra. É uma emenda que é destinada a 150 mil para compra de equipamentos e materiais para o banco de leite. É uma emenda de 2023, chegou no final de novembro, é para ser executada em 2024. Por causa de situações relacionadas à ata, né, a gente não tinha disponibilidade de ata, então os produtos demoraram aí, né, o processo para ser adquiridos. E aí aconteceu em 20 de dezembro a mudança do prédio do banco de leite, né, foi reformado um prédio ali ao lado do auxílio. Agora tem uma estrutura própria. Antes do banco de leite ele era albergado dentro de uma parte do Hospital da Mulher. E aí quando a gente mudou, na reforma do prédio não estava contemplado ar-condicionado e na proposta estava. Porém, o BTU para atender o ambiente não era mais o mesmo. A gente tem uma proposta aí, o BTU a menor, e a gente acabou tendo necessidade de um BTU de 30 mil. Então a gente fez um ajuste na proposta, não mudaram os itens, né? Mudou os BTUs dos ar-condicionados
E o valor, ele ficou dentro do valor global, porque alguns itens a gente já fez aquisição, porém, quando a gente estima-se o valor, mas quando você vai comprar, conseguiu-se um valor a menor. Então, apesar de ter subido o BTU e ajustar o valor do ar-condicionado, a gente conseguiu os outros itens que estão descritos aí na proposta, equipamentos, né, relacionados à questão da pasteurização do leite. Então, é só um ajuste na proposta, não se alterou os equipamentos, e sim só o BTU do ar-condicionado e os valores dos itens, tá? Entendi. Tudo bem. O pessoal concorda aí? Mesmo fato, tá vendo? Sempre esse detalhe. O grande problema nosso é o chamamento público, a licitação, a concorrência e a coisa vai... A lei exige isso, só que a gente tem que também ser flexível. Tá? O dinheiro está sendo aplicado nos mesmos fins para que veio, nós não temos que questionar. Tá bom? Então é o seguinte, se forem favoráveis a deliberação, a aprovação do ajuste no plano, permanece como estão, ao contrário, se manifesta. Aprovado. Se vocês observarem aí, vou botar outro assunto aí, aqui, tá, no item 2.10, tá bom? Na pauta. Embora nós estamos deliberando, que a deliberação vai sair no 2.10, por quê? É um assunto que foi incluído. Tudo bem? Sim. Próximo item. Tudo aqui. É o item 3.521. O Cerqueira atende atos dos conselhos gestores. Tá bom? É um assunto que depois a gente precisa conversar, porque é o seguinte: os fatos que são apresentados são lançados depois do RDQA. E aí nós só vamos praticamente absorver, tomar uma pé da situação 3, 4 meses, 5 meses depois. Então o pessoal que faz esse acompanhamento, porque fica na formalidade, encaminhado para fulano de tal, encaminhado para fulano de tal, resolveu ou não resolveu? Fica no ar, só encaminhado para providência, encaminhado para providência, encaminhado para isso. Não, o fato tem que ser resolvido. É aquilo que você faz lá, a batata quente pegou na mão e vamos descascar. Aí depois, quando sai o RDQA, quando sai o RAC, sai aquele monte de coisa lá, encaminhado tal, formalidade, tal. Mas vamos ver, vamos dar solução prática verdadeiramente. Como está reclamando do quê? Por quê? Foi solucionado? Como era o caso daquela médica que ficava lá na Maria Tereza, que ela excomungava todo mundo para não atender ninguém, e aí o pessoal ia tudo na parte da tarde para outra atender. E ela chegava de manhã, ela descascava todo mundo. Aí o que aconteceu? Ela está comendo para ela. Se ela não está lá para trabalhar. Tudo bem? Posso acrescentar uma informação? Pode. Depois das pré-conferências que aconteceram, né? Lá dentro da secretaria, toda vez que chega esse relatório feito nas unidades, das necessidades, a Rosimeire, ela olha item por item do que foi solicitado de cada unidade, ela já descreve aqueles que a gente já conseguiu resolver e aquele que precisa ainda de alguma demanda para ser solucionado. Essa demanda ela devolve para a unidade para ser discutida na próxima reunião dos conselhos, né? E aí sim a gente vai em toda a pauta, em toda a reunião, devolve para a secretaria até ser solucionado. Então, depois dessas pré-conferências, nós voltamos a ter esse relatório mensal novamente, tá? Então. E acredito que ela encaminha também aqui para o conselho. Então, mas encaminha para nós, normalmente, aquele que eles fazem lá na reunião. Mas não encaminha
solução. É. Então, mas nesses agora os atuais, ela está escrevendo na frente quando foi solucionado e de que maneira foi feito. Tudo Tá? bem. E a minha proposta é que quem vai cuidar dessas atas vai ser uma comissão das próprias conselheiros locais. Concorda? Eles trazem um problema, vamos ver qual a solução. Pode ser? Sim. Acabou. Acabou, hein, menino? Agora vai começar o tibum? Bom, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. Qual que vocês querem primeiro? As duas. É o seguinte, não sei se vocês observaram que praticamente o RAG é a cópia do terceiro RDQA ajustado, onde está RAG, RDQA está RAG. E algumas colocações que são firmadas finais pelo secretário e pelos departamentos. Mas, no geral, praticamente, toda aquela referência de tudo que a gente tem que fazer é Ctrl+C, Ctrl+V, porque você juntou o primeiro quadrimestre, juntou o segundo quadrimestre, juntou o terceiro quadrimestre, e do jeito que a gente está fazendo agora, antes era o seguinte, o RDQA, ele vinha só do período. Aí você fazia do primeiro, depois você fazia do segundo, depois fazia do terceiro, e fazia o RAG. Agora nós fizemos um jeito que você faz um padrão o primeiro, aí você coloca os dados do segundo praticamente dentro daquele mesmo, ou... Não, pode apagar aí. Aí você praticamente, você coloca ali aqueles dados do segundo, e depois você coloca os dados do terceiro, que você faz para poder fazer a correlação. Por isso, quando você fecha agora o terceiro RDQA, praticamente você fechou o RAG, entendeu? Mas nós temos também a resolução, a terceira resolução nossa, que é referente à eleição dos conselheiros. Tem que sair agora em maio, como assim? Entre maio e junho nós temos que fazer, entendeu? Porque o mandato nosso, do pessoal atual, termina no dia 4 de julho. Dia 5 já é a nova equipe. Tudo bem? Então a gente vai ter que mandar a documentação. O pessoal tem uma documentação para ser encaminhada, principalmente com relação a pessoa que não está a fim de participar, nem assina o TCC, que é o termo de ciência e compromisso. Se for para poder vir só para sentar a cadeira, já descarta lá. Tem que vir para participar. Anteriormente, para se reunir conselheiro de saúde, conselheiro de educação, com dica, era um parto. Então a pessoa tem que estar a fim de vivenciar a situação. Tá bom? O pessoal da secretaria não posso falar nada porque eles estavam, né, chefe? Até tudo é escalado, né? Já tem que vir automático. Automático. Você está colocando lá o quê? Qual que você está colocando lá? Projeto primeiro, o RAG, a RDQA? Parecer conclusivo. Bom, eu vou lá para frente porque eu estou com um problema na vista, tá, pessoal? Para mim aqui embaixo, atrás está muito difícil. Vai ficar longe de vocês. Bom. Aqui é o RDQA, tá vendo? Relatório detalhado do quadrimestre anterior. Tudo bem? Por mais que esteja detalhado, não tem jeito. Toda vez que eu falo demonstrativo, mas é detalhado. Tá? Aqui nós temos a introdução, aquela formalidade que existe normal. Vamos embora. Toda essa formalidade, vai.
Entendeu? A formalidade é para apresentar o parecer conclusivo. Ok? Aí, esse é o referente ao aqui, amarelo, tá, setembro, outubro, tá. É referente a setembro, outubro, novembro e dezembro. Quarto quadrimestre, tá? Pode ir devagar. Vai. Pode ir. Agora, aí toda a formalidade. Porque tem que ter. Aqui, pode ir. Fica escrito aí. Já não vai ser? Vai acertar. Não, está no objetivo. Está no objetivo. Objetivo. Mais para baixo é a conclusão final. O objetivo é o seguinte: da fundamentação. nós temos que fazer um parecer com o relatório conclusivo. Tá bom? Tem no final. É esse. Aqui é o objeto. Objeto. Então vamos embora. Pode ir, porque eu pareço. Aqui é fundamentação legal. Corre, Isso corre, que foi Alexandre. introduzido tanto nas nossas resoluções como nos nossos RDQAs e RAC. Porque uma coisa o pessoal coloca lá, é fulano de tal, mas fulano de tal, o fundamento em quê? Tem que ter o fundamento. Não é só, é fulano de tal. Então aqui nós temos aí, começa lá pela Constituição, e dentro da Constituição, entendeu? Começa lá no parágrafo 5º, inciso 2, 37, artigo 37, 38, e vai tudo isso, que é a mesma coisa que está onde? Sim. No RIC. Está lembrado? Sim. Então essa parte aqui é toda aquela fundamentação legal que está lá. Tudo bem? Sim. Vamos embora. Espera um pouquinho, vai embora. Vai. Pode ir. Pode Vai, ir. Alexandre. O que é aqui? Vai, pode ir. Vai. Olha lá, Lei 8080. O que é a Lei 8080? Lei Orgânica da Saúde, tá? Vamos embora. Vai nos títulos, tá? Essa resolução 453 é importante vocês darem uma lida nela. Porque normalmente toda pessoa só pega lá a terceira diretriz. Mas pega a segunda, a quarta, a quinta, vocês veem que tem um monte de obrigação do Conselho. Está tanto no RIC, o RIC é Regulamento Interno do Conselho. Sim. A gente tem que falar com o pessoal. Tá? O regimento. Aí nós temos a lei, essa lei aqui, 3469, é de 91. Ela criou o quê? O Conselho. Logo em seguida, eu ficava arrancando os cabelos onde está a lei do Fundo Municipal de Saúde. Aí eu descobri que o passarinho verde trouxe, vai que acho que tem aí para baixo, né? Aqui é da 34 de criação, vai. É a seguinte, não é? Aqui, ó, do Fundo Municipal. Se vocês lerem essa lei, vocês vão ver o que tem de obrigação do Conselho. Tudo não estava constando em lugar nenhum. É aquela história da lei de 94 do Conselho Gestor, estava adormecido em algum lugar. Por isso a gente tem que colocar na cabeceira lá no RIC, para a gente poder acompanhar. Então, o que é que diz respeito para nós dessas leis, estão lá dentro do RIC. Entendeu? Tem muita coisa aqui que não diz respeito a nós, diz respeito à secretaria. Então, atribuição da secretaria, mas o nosso tem que estar no RIC. Vamos embora. Vai devagar para ele poder ir. Não dá para ele. O que é aqui? Vamos embora. Continua. Aí vem? Lima, Oi. eu tenho um compromisso. Tudo bem, senhor. Podemos continuar aqui? Pode. Qualquer coisa, tem os
seu. Está aí a sua suplente? Está aí, então tá. Obrigado. Quer dizer, vamos marcar. É, esse aqui não fica não, viu? Esse aqui não fica não. Aí, aqui dos membros da casa, tudo bem? Vamos embora. Vamos embora. Ah, aqui, quais são os títulos para a gente poder chegar? O que é aí? A identificação da secretaria, né? Aqui tem um pequeno preâmbulo, e aqui a gente começa a colocar o nosso trabalho dentro do trabalho que foi apresentado para nós. Ok? Vai indo. Vocês estão enxergando bem? Sim. Aqui vem, lá. População estimada. Isso aqui está dentro do RDQA. Nós temos que colocar no nosso relatório, porque nós observamos, manuseamos e... Tudo bem? Vamos embora. Vai. Aqui é a bendita pirâmide, tá? É tradicional isso aí. Ela está parada lá não sei quando, porque o IBGE não atualizou ainda. Mas enquanto o IBGE não atualizar, a gente tem que usar qual? Esse. Tudo bem? Vai embora. Vai embora. Aqui, ó, é onde tem Gráfico. período de quê? Evolução da população. De 1900. Evolução da população de Araçatuba. Entendeu? Não estão todos os gráficos que estão lá, porque é o seguinte, se a gente for copiar Ctrl+C, Ctrl+V, vai dar quase 200 páginas. Não é incoerente. Então a gente coloca aqui o RDQA e os anexos que estão lá. Onde é que estão lá? No Google, lá nas nuvens, né? Aquilo lá faz parte também do relatório, porque nós não vamos colocar em tudo não. Vai embora. A população de Araçatuba foi crescendo, nós estamos em torno de 200 mil a princípio, né? Vai embora. Aqui é nascidos. Se vocês perceberem, tá? Em 2015 era 2.500, praticamente. Em 2024, 2.000. Estão criando aí gatinho, cachorrinho e esquecendo dos filhinhos. Então tem que ter gatinho, cachorrinho e tem que ter filhinho. Porque isso vai prejudicar a população lá na frente, como é do Japão, como é da Europa, como é da Itália. A Itália, você chega lá, a população é uma população velha, sofrida. Entendeu? Vamos embora. Aqui, olha lá, está diminuindo. Tudo bem? Vamos embora. Pode ir. Aqui, o que é aqui? Principais causas de Morbidade. Esse aqui, tá vendo? É um mapa importantíssimo da gente acompanhar. Antes vinha só uma tirinha. A Priscila que veio aqui, eu disse, vamos pegar os anos anteriores para fazer o quê? Correlação, para você ter uma ideia do que está acontecendo. Entendeu? E aí vai indo, tá vendo? São todas as situações. Né? Aí vem cá, qual que é a enfermidade aqui? Neoplasia. Entendeu? Aí vem todas elas. Vamos lá. Aliás, nós temos uma situação que ainda era o CISPAC. O CISPAC foi um plano que o governo federal fez e ele impunha de cima para baixo. Só que na administração anterior, nós pactuamos, conversamos com o Carmen, de maneira de que ao menos ficasse acompanhando do município. Aproveitar aquela obra de arte e continuar acompanhando. Porque é uma fonte muito, muito importante de dados. Entendeu? Vamos lá. Tá vendo? Amarelinho, amarelinho. Aí vai chegar numa hora
Morbidade hospitalar. Está cobrando a criança, não? Ah, pode ir. Aqui, mortalidade por de causas. Então, aí você vê lá, coloca aqui, nós temos a situação, novamente, neoplasia, doença de sangue, doença e tal, agora. O CID-10. Isso aqui é transcrição do que está onde? Lá na coisa. Vamos embora. Fiquem aqui agora. Vai. Vamos embora. Aí é o seguinte, essas considerações que são colocadas não é do Delima, não. São as considerações que os departamentos, o pessoal da secretaria colocou, certo? Alguma coisinha eu ajustei, porque tem palavras repetidas, eu fui fazendo, mas é aquele contexto que está lá. As considerações, após cada setor, cada fato importante, é feito pela secretaria, posicionamento da secretaria. Vamos lá. Aqui. Indicadores, tá vendo? Era o CISPA. Agora passou a ser indicadores. Essas informações aqui, para vocês terem uma ideia, tá vendo? É importante. É importante. Porque assim, aqui, por exemplo, tem 23, mas nós não temos um problema lá do INPE e de outra situação lá. Então, fica duas ou três a menos. Vamos embora. Pode ir. Ah, tá aqui, ó. Alcançados, 11. Não alcançados. Alcançados parcialmente, nenhum. Não alcançados, 10. Total 21. Pessoal, é o seguinte, se vocês pegarem a PAS, ele é feito o seguinte, diretriz 1, objetivo 1, não sei o que 1. E ali tem por quadrimestre. Entendeu? Então, por exemplo, nós agora acabamos de fechar já, foi enviado para a secretaria, o relativo ao primeiro quadrimestre. O que nós cumprimos, o que nós não cumprimos, todas as situações. Aí, no segundo quadrimestre, você já coloca embaixo. Aí você tem condições de fazer correlação entre o primeiro e o segundo, depois o terceiro. Por isso, quando eu digo, quando chega no RAI, você só fazer o quê? Está todos os dados juntos. Tudo bem? Então, nós temos 21, 10 nós não conseguimos atingir. Mas muitas vezes nós não atingimos com aquele caso da vacinação. Por mais que você queira vacinar, por mais que você põe, o pessoal não vai. Eu não sei como está a situação da mortalidade da criança na cidade. Se é 1, 2, 3, o índice parece que a gente não consegue atingir a média nacional lá. Vamos embora. O que é aqui? Síntese de estudos da meta, entendeu? Aí, quando vocês olharem no relatório, vocês vão ver que existem as cores, tá vendo? Azul foi alcançado, amarelo parcialmente alcançado, vermelho é não alcançado. Então você já pega, você já olha, você identifica. Vamos embora. Aqui. Isso aqui é só a formalidade finalzinha ali, tá? Relatório resumido do exercício financeiro. Aqui vem a parte que tem um monte de anexo. Aqui ele fez só uma síntese e mandou todos os documentos que comprovam as execuções. Entendeu?
A pessoa quiser abrir, entra lá na nuvem, está tudo bonitinho lá. Aqui ele coloca só aquilo que sai na tela, mas não deixa de juntar o restante, a documentação. Está tudo juntado. Digital que vocês falam, né? Vamos embora. E aqui ele explica quanto gastou isso, quanto não gastou aquilo, quanto foi isso, quanto foi aquilo. Tá bom? Vamos embora. O que está aqui é aquilo que está lá na audiência pública. Vamos embora. Aí o que é? Ouvidoria. Essa ouvidoria está me dando trabalho. Aí ele está aí, né? Ouvidor. Vamos lá. Sobe um pouquinho mais. Aqui que eu vou pegar no pé da unidade. Vai. Não é aqui não. Isso aqui é do pessoal. Olha lá. Reclamação. Olha lá, reclamações. Tá, vamos embora. Pode ir, é no de baixo. É no outro. É no seguinte. Aí eu vou. Aqui. Tá. Diminui um pouquinho o tamanho, por favor. Lá embaixo na telinha. Sobe um pouquinho mais. Sobe. Aqui no vermelhinho. Aí, o que está escrito lá? IST. Espera um pouquinho, ó. Deu problema no primeiro quadrimestre, deu problema no segundo, deu problema no terceiro. O que está acontecendo? Aí vem aquela questão, mas nós assumimos já agora. Tem problema não. O que é que está vendo? Consegue entender? Quando a gente coloca correlacionar os dados, eu acho que aparece. isso aí são as urnas? Não. Isso aqui é a situação Relatório das urnas. Das urnas. Pesquisa de Mas satisfação tem que das ver o urnas. que está acontecendo lá. Sim. Muitas vezes a pessoa que está lá no local não está sabendo atender a pessoa. Então, a pessoa já chega lá deprimida, a pessoa já chega lá constrangida. E a pessoa trata como se fosse uma cadeira, acolhe a pessoa. Se a pessoa não tem condições de ficar lá, troca. Agora olha lá, vocês estão vendo? Não teve nada. Entendeu? Ó, tá vendo? Então tem problemas. Sobe um pouquinho mais. Aqui esse outro que veio amarelinho, o que é? Central Cílio. Auxílio. Central Cílio. Tá vendo? Amarelinho. Então por que está acontecendo? Tem alguém lá fora do quadrado? Se tinha, já foi resolvido, porque esse ano as urnas não tem nenhuma reclamação, inclusive é pouco o número de usuários que fazem alguma manifestação nas Então, urnas. é isso que eu quero que você possa falar nas reuniões para a gente. Fazer uma síntese disso aqui. Acompanhando as urnas até o momento, Porque- não tem nada desses dois em específico. Não, aqui, por exemplo, é do ano, tá? Do 2024. Mas nós só estamos tomando conhecimento um ano depois. Então, a gente precisa saber o seguinte: teve solução, não teve solução. Um exemplo. Se bem que a administração atual está bem mais. O que eu faço com as urnas? Eu faço um relatório mensal. Nesse primeiro momento, eu vejo o que é mais importante, eu faço uma auditoria e caminho para os setores, o que eu entendo que é mais urgente. Certo. Depois eu preparo o relatório e mando para os diretores. Sim. Tá? Os setores que acho que chegou, né? Chegou agora nesse primeiro quadrimestre. Parece que houve um novo ajuste aí de trabalho. Mas vamos lá, continua de novo. Sobe um pouquinho, abaixa um pouquinho aí para dizer o que é cada quadradinho desse corresponde. Aqui, o quadrimestre, primeiro Mas quadrimestre. esse número é o quê? Porque quando vai nas pesquisas, esse número significa o quê? Porque Tem que ver o também que está recebe embaixo. elogio, Sim, também mas tem que ver o que está recebe... embaixo. Isso aí provavelmente é o O que está seguinte. embaixo, então? Na média, deu Que não dá pra... insatisfatório ou parcialmente satisfatório. É porque geralmente fica em cima. Deu mais Oscilação, né? Tem uma oscilação. Vocês enviam, sempre foi
assim, envia, a gente responde, a gente resolve, né? Exato. Então, assim, o que talvez tinha que complementar Mas é deve assim, ter embaixo, tá? foi solucionado, Deve ter embaixo, vai ele ter. relata o que está acontecendo. O que eu estou comentando é que, por exemplo, pega um quadrimestre, pega 2 quadrimestres, pega 3 quadrimestres, tem algum problema lá. Mas o que Às acontece vezes em não alguns tem. lugares? Até. Tem 5 Às vezes não cédulas, tem. tem 2 cédulas, uma tem mais negativo. Não é que tem Sim, muita é. reclamação. Tem 2 É que na hora que reclamações. soma- Não, é que só teve 2 cédulas lá e todas eram de reclamação. Aí o percentual é alto porque é duas, mas Só- é só- alto. Só tem 2. Ô, seu de Lima, eu posso falar? Exatamente. Às vezes fala também. Pode falar. Fala assim. Ó, eu estava responsável, né, dentro do departamento, o DST Arts continua o ano anterior e esse ano comigo. A gente não tem reclamações expressivas, é um ambiente bem assim estruturado. A gente tem dentista exclusivo, serviço social, psicólogo exclusivo, é um ambiente extremamente limpo e organizado. A gente recebe reclamações e aí eu falo assim, a pessoa, essa semana passada mesmo teve um registro de ouvidoria, mandou para mim, vou dar um exemplo, e aí a gente precisa tomar cuidado e falar assim, o que acontece lá? Só porque a pessoa sinaliza na caixa de sugestão uma situação que no ponto de vista dela é uma crítica, isso não quer dizer que o serviço está ruim. Vou colocar o que aconteceu semana passada. A gente tem um horário de coleta de exame de laboratorial, é uma rotina do paciente que tem DST AIDS fazer um controle da carga viral. Isso é para manter ele dentro do padrão lá. E de tempos em tempos a pessoa ela sai programado um agendamento. Dependendo de como a pessoa está, é mensal, isso é muito difícil, geralmente é trimestral e até semestral quando está tudo sob controle. Então a pessoa sai com agendamento, ela sabe que o agendamento dela é às 7h30 da manhã. A ouvidoria que aconteceu essa semana é assim, a gente colhe exame das 6h30 da manhã às 7h30 da manhã. As pessoas são agendadas, é um volume grande, mas elas são agendadas, tem funcionário suficiente, estrutura, dá tudo certo. Só que o atendimento é lá próximo ao postão. 7h30 da manhã, todos os funcionários daquela região, da Santa Casa, trabalham no DRS, no DST, na vigilância, estacionam o seu carro. Nós estamos sem zona azul. O que a pessoa fez? O horário dela, ela colheu sangue, era 7h15. Ela chegou às 7h35 porque ela não achou vaga para estacionar e aí ela queria colher o sangue. A gente tem uma rotina de trabalho. O motorista precisa estar com a caixa feita, lançado no GAL, que é um sistema do Estado. O motorista precisa estar a posto às 8 horas, o funcionário precisa fechar aquele trabalho que ele fez da coleta do sangue, colocar numa caixa para o motorista sair às 8, porque essa referência do DRS é o Adolfo Lutz, Presidente Prudente. E lá tem horário. Se no sangue não chegar lá no horário, a gente precisa voltar para trás e perde todos os pacientes. O que a gente fez? A gente negou a coleta daquele paciente e agendou para as próximas situações que tivemos na agenda. Ele registrou uma ouvidoria que achou um absurdo, que é um ambiente difícil de estacionar e que ele chegou 10 minutos atrasado. Mas ele era a última coleta. E não foi nem em tom de reclamação. Foi em tom de solicitação para tentar flexibilizar o horário. Isso, para que devido ao horário limite para chegar em Prudente, não consegue. Mas o senhor entende que aí ele registrou uma ouvidoria, é a ouvidoria de aspecto não positivo, mas assim, isso não quer dizer que o serviço está ruim, entendeu? Então a gente analisa só o número. Essas situações. Concordo plenamente. Horário é horário. Agora, a pessoa que chega, marca uma primeira aquilo que vocês fazem mesmo, deixa a pessoa se espernear. Porque é aquela história. Hoje eu fui no médico. Aí eu estava lá 14 horas. 15 para as 14 eu já estava lá. Mas tinha outras pessoas sendo atendidas, eu fui atendido 13h30. Mas qual é o problema você chegar lá, você ficar lá aguardando? Mas às vezes o pessoal público há problema. Posso fazer um parênteses do São José. São José é um lugar que tem pouco ouvidoria. Não, ele saiu. Ele foi abrir o portão. Só nele. Deixa eu ver lá. O que o senhor quer que faz? Aí, vermelho, São José. Não. Sobe mais, desce mais. Desce. Pronto, socorro.
Ali, o primeiro foi pronto-socorro. Eu creio, isso aí é coisa. Mas observa aí, tá vendo? Um quadrimestre e outro quadrimestre. É lógico que estava aquele tumulto lá devido àquelas situações. Com a chegada. Eu agora espero que no próximo, nesse primeiro quadrimestre, não tenha isso. Eu espero. Mas eu estou realçando aqui, está sendo realçado aqui, para vocês perceberem que dá para perceber quando você faz a correlação. Antes nós tínhamos só tirinho. E aí, como foi o mês passado? Como foi o quadrimestre passado? Hoje não. Hoje você começa a perceber. Seguinte, Morada do Norte. Entendeu? Tinha uma coisinha só. Aí agora, quando foi para lá, não é UPA. Entendeu? Não se pode falar em UPA. Porque o objeto lá em Brasília, no contrato, é UBS, mas pode-se falar unidade básica, atendimento prolongado. Entendeu? Porque se você falar que é UPA e alguém for na justiça, vai dar um tibum, então não pode. A hora que desvincular a UPA lá do contrato, a UBS lá no contrato de Brasília, aí volta a nominação de UPA. Porque estava a UPA, brigaram com a UBS. Levou 4, 6 anos para poder voltar. Agora você não pode. Então, mas é UPA, não é UPA. Nós não temos UPA. Tem uma unidade de atendimento básico prolongado. Aí a gente não está fora da lei. Próximo, o que é? São José. É outro que sempre dá dor de cabeça. Mas nas urnas, tá? Apenas nas urnas. Via telefone, se você for apurar, é muito pouco o número de reclamações no São José. Urna também tem pouco número de cédula. Esse mês passado foi um número bem pequeno, mas geralmente é quem não gostou do atendimento que vai lá e coloca. Por exemplo, a última entrega teve 2 ou 3 cédulas. 2 estava tudo ruim. Ele não passa por tudo naquele momento. Então é mais uma provocação. Então, como tem um número pequeno de cédulas nas urnas, acaba ficando negativo. Queima. Mas ao contrário de outras, por ligação na ouvidoria é bem pequeno o número de reclamação no São José. Eu creio que com essa nova performance do trabalho, esse desafogo do pronto-socorro, essas 2 unidades básicas de saúde prolongada, vai melhorar muito. Aí agora você vê a dinâmica de acolhimento, de atendimento na recepção. Eu não sei como vai trabalhar com os salesianos, se vai conseguir tirar essa ideia de que chega no balcão, manda voltar daí 30 dias, ou voltar depois do dia 10, ou voltar depois do dia 1º. Eu acho que ao menos a pessoa tem que preencher ali o que o camarada disse, leva lá para o acolhimento. O acolhimento, porque se acontece, a pessoa foi procurar o socorro e não foi atendida, quem é que vai pagar o pato? A saúde. É a saúde. Então, o mínimo a gente tem que fazer, acolher. Bom, tudo bem? Esse aqui, vamos seguindo. Pode ser? Vamos embora. Bom, o que tem aqui? Explicação lá do que é amarelo, verde e vermelho. Tudo bem? Vamos embora. Aí vem a explanação, tá? Vê a explicação do porquê isso, porquê aquilo. Oi? Aí vê a explicação. Foi você explicou, acho que 2 unidades, né? A UBS, a e a outra. Tudo bem, isso é muito bom. Teve um quadrimestre aí que veio um rol de coisa. Mas a coisa está calma. Do ISTA já foram apenas 2 cédulas. E as 2 cédulas, elas foram uma solicitação, do que eu me lembro, ela não tinha nem para quem ainda não era nem o que estava reclamando. Anotação, porque lá você tem ótimo, bom, regular e ruim. Ela não riscou em nada, ela só fez uma sugestão embaixo.
Eu me lembro dessas duas, olhando o assunto. Então, teve essas duas explicações aí. Podemos seguir? Vamos. E tem aí? É a continuação da explicação? Vai. Financeiro. Financeiro é o seguinte, olha lá. Da página 121 a 142, ele juntou aquelas cópia da tela. Só que a documentação que completa aquela cópia da tela, ela está digital. Está lá nas nuvens, é nuvem, né, que vocês falam. Entendeu? Se a pessoa quiser pegar tudo aquilo que está lá, para correlacionar, se o sistema, que é lá de Brasília, está dando lá já sintetizado, o que você vai procurar pelo em ovo? O que nós temos que procurar pelo em ovo é aquilo que faz. Ó, veio para comprar pão e comprou mortandela. Aí não pode. Veio para comprar cadeira e foi comprar chocolate. Aí não pode. Mas isso aí é atribuição de quem está na linha de frente. Ok? Aí o menino apresenta o dele. Aí nós passamos para o relatório dele. Ele apresenta as situações, tudo. E aqui, recomendações. Só um tiquinho só. Aqui nós vamos pegar no pé, nós vamos recomendar, nós vamos fazer o termo de a declaração de deliberação e no verso nós vamos colocar e vamos oficiar o prefeito, que não está sendo cumprida a formalidade. Os contratos estão sendo firmados sem sequer o plano passar pelo conselho. E a lei é clara. É problema da chefia. Então, nós pegamos aqui o seguinte, atribuição do conselho, está tudo lá. Se vocês pegarem lá no comecinho, desde a Constituição até lá, está tudo bem colocadinho. Aí quando vocês chegam lá na resolução 453, item 11, ele diz, o Conselho tem que deliberar contratos e convênios. Qual contrato e convênio está passando por nós para deliberar? Como é que o camarada leva um documento para o prefeito assinar sem o comprovante que o Conselho deliberou? Está na lei, não é o de Lima que quer. É que o uso do cachimbo importa pouco. Se você for nesse ponto, se você for na assistente social, a assistente social manda para o conselho que segura o abacaxi. Por quê? Teve um caso para fazer um convênio com uma determinada instituição aí, e botaram o valor que era do convênio total como se fosse valor de parcelas mensais. Ctrl+C, Ctrl+V e ia dar E quem observou foi o conselho. Ó, tem alguma coisa errada, se você pegar esse livro e dividir por isso vai dar tanto. Mas só que a pessoa fez aquilo, né? Pegou lá e esqueceu que o contrato em si é no total. Aí botou em cada parcela. Então, está na lei, não é o de Lima que quer não. Inciso 11 da resolução, acho que é a terceira ou quarta diretriz, da 453. Não sei. Aí o 12 diz acompanhar. Mas primeiro ele tem que fazer o quê? Deliberar. E aqui vem aquela formalidade todinha explicando. Nós explicamos lá, né? Explicamos. Deixa eu ver aqui. Segundo disposto no inciso 8º do artigo 3º da Lei Municipal 3478/91, criação do Fundo Municipal. Está na lei, gente. Mas acontece que é pouco. Engavetadinho lá. Ah, mas vai mais fácil a gente fazer aqui.
Faz o que a Paula fez aí. O que você fez, Paula? Não vai precisar? Dá para a gente votar? Vota. Por isso nós temos lá outros assuntos sem incluir. Que é para facilitar. Dá para facilitar? Dá. Eu não gosto de decidir a de referendo. Eu só decido a de referendo quando é coisa assim urgente, não foi o caso. Brasília deu 72 horas para Araçatuba decidir uma coisa. Eu chamo o pessoal da mesa diretora para a gente deliberar. Aí a gente coloca para o conselho ratificar, referendar. Vocês entendem? Porque senão vai ficar tudo a de referendar, Então não. As coisas têm que ser discutidas no conselho. Tudo bem? E aí vem a legislação, vem explicando isso, vem explicando aquilo, pode devagar. Olha lá. Aqui, ó. Segundo a normativa disposta no inciso 11 da 5ª diretriz. Perceberam? Está lá. Em seus respectivos níveis de acompanhar, fiscalizar, avaliar e deliberar sobre o contrato, conselho, convênio, parcerias. Não está passando por nós. Não é eu, não sou eu, gente, pelo amor de Deus. Eu, quando trabalhei em São Paulo, eu era o secretário do 4 Estrelas. Quem fazia tudo a documentação era eu. Vocês acham que um general 4 Estrelas com 60 e poucos anos vai estar lá pesquisando? Não vai. Você já era. Você entendeu? Então, esse aqui coloca a cabeça de muita gente à frente. E o pessoal não está medindo consequências. Mas não desligou. Vai a recomendação explicando. Entenderam? Não é o delírio. Vocês viram que eu falei para vocês que o pessoal esquece da 4ª e da 5ª? E tem uma coisinha lá no meio. E se vocês pegarem a lei de criação do Fundo Municipal de Saúde, vocês vão ver quanta atribuição tem, tanto do Conselho como da Secretaria. Mas é importante a gente chegar lá. Tá? Aquela história, não tem que passar o trator, a gente tem que mostrar o caminho. Não tem que carregar, tem que estar junto. Pode ser? Vamos lá. Aqui, o que é a outra aqui? Conforme anexo financeiro, seus demonstrativos. Terceiro RK, folha 121, 142, repeteco lá, tá? Não estão sendo apresentados a tempo a esse Conselho de Saúde antes de suas Afirmações. Não é afirmações. Corrige para mim aí, por favor. É formalizações. Por favor. Não é afirmações, é formalizações. Pode ser? Forma. Não dá pra... Oi? É que tá em PDF ainda, depois eu corrijo. Depois você corrige. Não esquece? O que contraria em toto as disposições legais. Eu vou avisar, eu não vou carregar. Nós vamos fazer o termo de declaração, comprovante de declaração, vamos anexar as recomendações, vamos mandar para o prefeito, para a secretaria. Quer fazer? Faz. Não quer? Apenas eu estou alertando, orientando, que está na lei. Segue, por favor. O que é aqui? Ah, está aqui. Aqui também tem um detalhe. Ó, organização da Secretaria Executiva do Conselho. Está adormecida. O Conselho não existe. Ele está no ar. Falaram que mandaram um documento lá para o prefeito, mas até agora, ó, nós já vamos indo para o 5º mês, terminando o 5º mês. E onde está? O Conselho não existe legalmente. Ele não tem recurso humano, ele não tem infraestrutura, ele não existe. Ele não existe equipe técnica de apoio. Está na lei, não é? Está lá na lei. Aí vem lá o seguinte,
Infraestrutura necessária de seu funcionamento. Briguei, há 4 anos atrás, que nós devíamos ir para uma casa assim. Não, bota aqui, que aqui não de casa. Falei, gente, a hora que vocês forem embora, vocês vão sair com mochilinha, e quem vai ficar carregando a mala? Agora está uma briga aí para poder. Não quis pagar 1.200 numa casa, vai pagar 2.000 agora numa sala. Brincadeira, né? Foi por isso que eu falei. Aproveita a reforma que vão fazer lá no hospital municipal, faz um canto lá e faz um espaço para o conselho. Porque é a necessidade, está previsto, é a necessidade. Presidente, o senhor pulou o número 2. Oi? O que é o 2? Condições necessárias para o funcionamento. Oi? Condições necessárias para pleno funcionamento de suas instâncias deste Conselho de Saúde. O que diz ali? Tá, no parágrafo único do artigo tal. Lei municipal, ó, 8496 de 2022. Então, se você pegar lá atrás, tem a previsão, mas aí, onde está a infraestrutura, o RH, o recurso humano, o pessoal do Conselho? Entendeu? Ele está pendurado. Ele está pendurado aonde? Percebe? Não é sem cri-cri, gente. É mostrar que está tendo um buraco, um abismo. Continuando, pode ser? O organograma dessa prefeitura, o organograma, está vendo lá? Entre parênteses, está vendo? Inexiste o quadro de recursos humanos do Conselho, quanto ao secretário executivo e equipe de apoio técnico. Não tem. O conselheiro não tem que fazer. O conselheiro tem que fiscalizar, ali, acompanhando, correlacionar. Quem tem que fazer é a equipe. Nós não temos, nós não existimos. Tudo bem? Aí vem, isso é tudo escritinho, bonitinho. Entendeu? Tá bonitinho. Vamos embora. Continua. Fique ali. Olha lá. 4ª diretriz. As 3 esferas de governo garantirão autonomia administrativa para o pleno funcionamento do Conselho de Saúde, dotação orçamentária, autonomia financeira. Nós não temos batido de frente com a secretaria, porque é o seguinte, é um bom relacionamento. Mas quem tem que cuidar da financeira é o Conselho, não é a DAF. Mas para que ficar procurando pelo novo? Nunca faltou nada para nós. Pelo contrário, temos total apoio. Entendeu? Mas, vamos continuar? Volta. Olha lá. Organização da Secretaria Executiva com as necessárias infraestrutura e apoio técnico. Qual apoio técnico que nós temos? Nem secretário nós temos. Aí na prática. Mas não existe. Quando o governo anterior queria que eu assinasse um documento aí, tinha 22 pessoas fora de função. Não vou assinar, não. Vocês arrumaram o corpo espinho, carrega ele. Tá? Vamos embora. Aqui o que é? Parágrafo único do artigo 2º da Lei Municipal 8496, para atender a nossa exposto no CAP desse, aí vem novamente aqui toda a infraestrutura, isso. Por falta de uma lei que existe lá, a Lei 8080, 8042, quando eu falo 8080 é federal, né? Tem aqui a 8.000 que repete, tem a 453 e... Só que agora está no RIC nosso, né? Agora a gente tem que... Pega. O que é aqui próximo? Recurso humano, conta lá, tá vendo? Ah, tá. Aqui vem
Volta um pouquinho, por favor. Assim, diante das disposições estabelecidas nas legislações, diretrizes normativas acima mencionadas, vigentes e do vácuo de dotação de servidores municipais ou profissionais técnicos próprios contratados para fim de suprir a ausência de apoios técnicos ao Conselho de Saúde, integrantes, não conselheiros, às comissões, grupos, tal. Então, quer dizer, nós vamos pedir para ele, olha, tá um buraco aí, gente. Quem vai cuidar? Quem vai encontrar? Segue. Aí, nós concluímos praticamente, entendeu? De que nós vamos, pode seguir. Parecer da comissão. A comissão propõe a aprovação com as recomendações. Tudo bem? Concordo? Discordo? Então, aí vem o parecer, vem. Tá? Fundamenta a lei, recomendações do terceiro TRT-QA. Entendeu? Aí vem esse detalhezinho. Amanhã ou depois, quando vocês forem assinar algum documento, alguma coisa, não esqueça disso aqui, ó. No entanto, as manifestações e deliberações dessa COFIN, Comissão de Orçamento e Finanças, não elidem, não respaldam eventuais irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos e apresentados, e nem isenta das providências de encaminhada pela administração pública e legais. Por quê? Porque eu normalmente falo, mas o conselho aprovou. Você colocou sua salvaguarda, não colocou, a responsabilidade é sua. Então coloca a salvaguarda e tira o pé da reta. Porque todo mundo é passivo de erro. Certo? É o parecer. Requer esse relatório, parecer seja submetido à discussão e deliberações do plenário, deste como Conselho Municipal de Saúde. Então, esse título todo, entendeu? É a formalidade de um relatório, parecer, de um RDQA. Agora, dá trabalho fazer isso? Dá. Bom, perceberam as mesmas recomendações, entenderam? Então, a gente coloca em deliberação essa proposta do relatório e parecer na COP. Ok? Os que forem favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Com o RAG, é juntar tudo isso aí e colocar, ou trocar praticamente, tirar quadrimestre, colocar o quê? Ano de 2024, colocar RAG em 2024. A mesma coisa. Porque é aquilo que eu falei para vocês, estão lembrados? Que antes era feito individual, agora nós fazemos o quê? Cumulativo. Então, quando você fecha o terceiro RAG, o RDQA, automaticamente você fechou o quê? O RAG. Você só substitui o nome. É a mesma coisa que está aqui e que está lá. Só onde está escrito RDQA, está escrito RAG 2024. Pode ser? Se forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Tudo bem. Agora vamos para a nossa terceira resolução. A terceira resolução, a primeira foi a eleição dos conselheiros locais, né? A segunda foi o RIC, e agora vamos à nossa terceira, entendeu? Que é a eleição dos conselheiros. Será praticamente da mesma forma que a anterior. Nós vamos mandar a documentação, o pessoal vai precisar mandar a ficha de dados. Nessa ficha de dados, tem que colocar os dados da instituição, ela vai bonitinha.
É só pegar, se não, você manda em PDF ou Word, manda em Word, né? Manda em Word. Vai preenchendo os dados. Preenche os dados da instituição, preenche os dados do presidente, preenche os dados do conselheiro titular, preenche os dados do conselheiro suplente. Junto com essa documentação tem que vir, entendeu? O estatuto atualizado, é lógico, atualizado inteiro, porque se não houve modificação é o mesmo estatuto. Da instituição, ou do conselho, não sei, ou no caso da OAB, está aí? Tá. A categoria que é da OAB, e a cópia da ata da última eleição do presidente atual. Nós vamos mandar direitinho, certo? Nós vamos mandar para a instituição, mas vamos mandar para os conselheiros também, porque o próprio conselheiro que tiver interesse já começar a cutucar a documentação. Porque prazo, nós já estamos no dia 14. Mas sem menos esperar, porque com esse atraso da eleição dos conselheiros locais, porque era para nós termos começado em janeiro, nós não vamos começar porque é nova administração, e não sei o quê, e aí foi atrasando, depois veio conferência, depois veio não sei o quê. Não, e coitado, o nosso secretário está com a corda no pescoço. Não, não, secretário é entre aspas. Então, que não existe. Não existe. Não existe. Pega o organograma, nós não existimos. Entendeu? Mas, tudo bem, gente. Então, praticamente, a nossa resolução é a mesma da anterior, só mudou a data do período do período para fazer a eleição em si. Entendeu? A hora que alguém ler, dá uma olhadinha, entendeu? Se tiver alguma sugestão, a gente faz o ajuste. Pode ser? Pode. O pessoal concorda? Que é praticamente são as matrizes que a gente tem, que a gente vai ajustando, vai aperfeiçoando. Vai ter também a ficha de TCC. O que é a ficha de TCC? O compromisso do cidadão em ser conselheiro. Ser conselheiro não é vir só tomar chá de cadeira, não. É participar. Tudo bem? Alguém quer fazer alguma colocação? Quando vai ser a eleição? Está marcada a data? Está marcado aí? Não, está marcado já. Quando vai ser? Tá. Está marcado aí. A eleição como é que ocorre? Que tem instituições que, pela especificidade dela, ela pode concorrer em 2 lugares. Mas nós temos uma condição sine qua non já na resolução de que, se a instituição for compensada com uma vaga, ela não pode concorrer a outra. Se ela já foi beneficiada com uma vaga, não vai ficar com 2. Ela tem que escolher. Não, se ela já foi com uma, entendeu? Por quê? Porque o maior problema nosso era conseguir conselheiros para representar o segmento da saúde. Não, esse segmento da saúde, conselheiros da saúde, é uma resolução, se não me falha a memória, ou é de 2007 ou é 2017, que também estava sumida. E aí eu falava, dá uma olhada nessa resolução. Aí nós descobrimos que lá existe quais conselhos que fazem. É o único conselho que tem amarradinho. Quais são os representantes da área de saúde? Tem aí ou não? Eleição. Foi eleição. Não, tem aqui já. Que dia? A inscrição vai até dia 30 de maio, mas a eleição é quando? Mas você cutucar, se não tiver, a gente já coloca, tá vendo? Quem pergunta. Deve ser na primeira semana de julho, né? Não, segunda semana. 10 de junho. 9. Por enquanto. 9?
9 não pode. Nove não pode, junho já passou. Junho pode, junho pode. Junho. Junho pode, não pode julho. Julho não pode. Porque é aniversário do meu filho. Ué, junho pode, julho não. Julho não. Pode ser, pessoal? Bom, pessoal, essa é a nossa reunião de hoje. Alguém tem alguma colocação? Nossa, vai ser rapidinho. Posso só fazer um Pode. convite? Depois do dia 1. O mês de maio, a gente tem 2 datas comemorativas importantes na saúde, que é sobre a doação. Nossa, sim. Oi. Desculpa. Meu Que a gente fala. Oi. É sobre a eleição. Tem uma companheira falando aqui. Do que não tinha encerrado ainda. É quem não explicou. É sobre a doação de leite humano. Todo ano a gente faz a premiação da doadora que foi recorde em volume de leite doado e recorde em tempo de que ela fez a doação, né? A gente separa as duas mães e faz uma homenagem. Então vai ser dia 30 de maio, para a gente fechar o mês de maio, às 9 horas da manhã. Estou aproveitando porque aqui a gente já comunica os conselheiros, né? Mas depois a gente vai encaminhar um convitinho lá no grupo ou um ofício, tá? Mas já fica convidado aí, vai ser no próprio banco de leite, às 9 horas da manhã, no dia 30. E dia à noite já tem a audiência, né? Prestação de contas. E é outra coisa, no mês de maio também, a gente faz várias ações dentro dos serviços e ações extramuros relacionadas à saúde mental, porque a gente também tem a data que marca a luta antimanicomial, né? Que é o cuidado em liberdade. E aí a gente sempre, já faz 3 anos que a gente faz uma atividade no teatro. E esse ano a gente foi reservar em maio, já não conseguimos mais datas. Então a gente marcou para o dia 3/6. Como a gente não vai ter outra reunião, também às 2 horas da tarde, no teatro, também vou colocar lá no grupo, a gente vai ter um sarau, que são apresentações artísticas das pessoas que frequentam os serviços aí de saúde mental ou apoiam de alguma forma lá os serviços, tá? Então estender um convite aí, dia 30 de maio e depois na primeira semana de junho. É isso. Obrigada. Esse posicionamento é uma coisa muito boa, gente, a gente tentar, porque vocês fazem as atividades de vocês lá. Oi? Então pode deixar falar. o Almir falar também, o SAMU. Você vai falar, menino? Sim. Então fala. Bom, eu convido a todos aqui para segunda-feira, está comparecendo na Câmara, e o SAMU vai ganhar um voto de aplauso referente ao trabalho que foi executado com o atendimento ao AVC. O SAMU de Araçatuba ele foi contemplado com uma certificação internacional pelos atendimentos de AVC junto com a Santa Casa. Então, a gente quantificou todos os atendimentos no ano de 2024 e conseguimos reduzir o tempo de resposta desses atendimentos em si para menos de 1 hora. Então, essa certificação nem Rio Preto tem. Então, a Araçatuba está sendo uma das primeiras em si na região noroeste a ter essa premiação. E a Câmara, ela entrou em contato com a Turca hoje falando a respeito desse voto de aplauso que vai ser entregue na segunda-feira. Parabéns. Muito bom, parabéns. Quem mais vai fazer? Quem mais vai usar Pela palavra? ordem, pessoal. Pode ir, dona. Não, eu só queria comunicar que também dia 30 vai ter a conferência do idoso lá no Toledo, das 7h30 a 1h da tarde, não é? Então, quer dizer que eu acho que dia 30 vai ter tudo, né? Conferência. Cada um vai no lugar. Cada um vai no lugar, vai dividir o Conferência pessoal. vai ter que ter É a primeiro dia. Conferência do idoso. Não é só aquela não, são as outras também. É. Tem as outras que estão mamando também. Ô Paula, como você falou, né, que vai ter a apresentação do teatro, né, do pessoal lá do princípio Saúde social, mental. saúde mental, eu acho que engloba também com as pessoas do deficiente também, não engloba também? Ou não? Não, é que essa data é Não, uma data eu da sei. luta antimanicomial. Então, mas assim, é um evento que vocês vão fazer com os pacientes
que também, eu acho assim, conjuntamente, pega também esse pessoal, né? Seria bom, no caso, você trabalha, a gente levar lá para o Conselho Estadual dos Deficientes. Porque para ver o que nós também estamos fazendo aqui Ah, sim, a gente compartilha depois vídeos se puder compartilhar para levar Tá lá bom. para o conselho, porque não temos nada assim em questão de comemoração que faça para os pacientes, para as pessoas aqui de Araçatuba. Mais alguém vai usar? Não, Pois não. é só um detalhezinho, por exemplo, que eu acabei vivendo essa semana e não deu tempo de fazer o requerimento a esse conselho. Mas é uma colocação assim que eu acabei presenciando ali no pronto-socorro, né? Eu tive levando um familiar meu lá, mas é um detalhe muito pequenininho, mas sugestões eu creio que vale a pena. Ali no segundo andar, ali na parte de cima, eu me deparei ali com um equipamento, uma impressora muito boa, né? Porém no chão, né? A equipe está trabalhando com aquela impressora no chão. Se precisar da foto eu tenho, tá? E assim, são detalhes, às vezes nem deu tempo de preparar um local legal para ela, né? Mas a equipe também super prestativa, mas toda hora ela tinha que ir lá e, né, já naquela correria de tanto trabalho, e eles tinham que ir lá no chão para pegar uma folha da impressora. Acredito que é uma impressora de mais de 10 mil reais, penso eu, por exemplo. Então assim, só uma observação, uma colocação, né, um ajuste para ser feito. E por coincidência, hoje eu passei pelo médico na UBS do Atlântico também e quase morri do coração com uma impressora. Como que isso pode acontecer, né? Que na hora inclusive os estagiários estavam lá, presidente, parabenizei eles, um ótimo atendimento, maravilhoso. Mas a hora que ele ligou a impressora para poder imprimir lá os exames que eu ia fazer, a impressora parecia uma escola de samba. Eu quase morri do coração lá dentro, lá foi inadmissível, né? Então, assim, dá uma atençãozinha lá também, né? Às vezes dá uma manutenção, alguma coisa. Eu solicitei lá para a gerência também, né? A situação. Mas são essas duas colocações. E também, presidente, não sei como é que seria o funcionamento na UBS do Atlântico, referente à questão da odontologia. Só o horário lá está funcionando assim. Você tem que ir dia 5, das 7 às 8 da manhã. Se você estiver trabalhando, se o cidadão estiver trabalhando, ele não consegue mais marcar nada na odontologia, inclusive eu, porque eu acabei passando isso para elas, né? Agora que eu estou trabalhando, eu não consigo vir nesse horário de jeito nenhum. Ela, mas o senhor não tem ninguém para mandar? Eu falei, infelizmente não tenho, né? Talvez possa um ajuste, né, nessa situação. Então, essa situação é aquilo que eu estou dizendo. Quando nós fomos fazer a lei, eu coloquei lá que o conselho do conselheiro tem direito a fazer proposições, quase viraram a mesa. Não, vocês não podem fazer isso. Não, nós não podemos executar. Mas se o cidadão tem direito a propor, como é que o conselheiro não pode propor? Mas, por outro lado, tem que dizer não. Vai quase virar na mesa. Aí, o conselho propõe não sei o quê. Quando é assim, fala que você já tem um padrão. Você se identifica. Porque o que acontece? A gente tem que se identificar. Porque muitas vezes o pessoal joga a página no ventilador e... Entendeu? Não. Identifica e fala, presenciei isso. Qual a solução? E você já apresenta uma proposta para a solução. Você entendeu? Eu tinha um comandante que ele era um cão. Ele era um cão mesmo. Só que ele falava, todo mundo tem direito a apresentar, a reclamar. Mas na hora que reclamar, apresenta uma ou duas soluções. Porque muitas vezes quem está sentado na cadeira, ou quem está na administração lá longe, não está sentindo a situação. E uma coisinha, uma vírgula, um grãozinho de areia que a pessoa coloca, resolve o problema. Essa situação você falou agora há pouco da impressora. Entendeu? Então, presenciou, você não pode chegar lá, não falei que você chegou, você não pode chegar lá e falar, tira isso aqui, bota não sei o que, não. Você está interferindo na administração. Nós não podemos. Aí você chegou lá, fotográfica e, por exemplo, quem foi que foi o carro aí, o carro
vamos supor, né? Coisa do SAMU, né? Ué, vieram reclamar na minha casa. 7 horas da manhã. Não, tá vendo o carro. Precisando de ambulância, porque eu falei, calma, se tá aí, porque tem um motivo. Aí eu, resolveu. O camarada estava lá trabalhando, mas quem está passando joga pedra, joga farinha, joga tudo. Entendeu? Aí o que acontece? Eu tenho contato com ela, tenho contato com o pessoal, mas eu não abuso. Não abuso, só. Muitas vezes 2h30 da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, o pessoal me acorda para. Pensando que, como conselheiro de saúde, eu tenho que resolver o problema no Brasil. A pessoa não tem cabeça. Mas a gente tem que se ponderar. Entendeu? Então, você viu, a gente resolve, a gente faz. Aquele menino que veio lá do Morão, que houve o problema na contagem, foi uma falha nossa. Mas tudo bem, já fizemos a recontagem, pode ter chuva, pagou. Entendeu? Então, a gente tem que comunicar para tentar resolver, conversar. Eu quero finalizar minha fala, presidente, parabenizando, um parabéns pessoal para o senhor, para toda a equipe do SAMU. Eu sou meio exagerado, mas acho que deveria receber muito mais do que um voto do aplauso, sabe? E parabenizar essa equipe maravilhosa aí, viu? Parabéns, viu, querido? Todo conselho. Obrigado, presidente. Bom, mais alguém quer usar a palavra? Você não, Luci? Não, quem tem que falar é a Beth. O consultório de rua recebeu também do Ícaro também, né? Aí, ó, uma coisa boa. Olha, os maiores homenagens que a Câmara pode fazer são 2 coisas: voto de aplauso e cidadania. Entendeu? Então, bom, o detalhe é o seguinte, pessoal. Os departamentos, os setores da prefeitura, quando vão fazer o evento, manda para o menino, o secretário que está pendurado, para a gente divulgar, porque vocês fizeram vacinação, não sei aonde. Aí o conselheiro vai lá, passa um pouquinho para ver, está lá, não sei o quê. Você entendeu? É interessante, não é só o pós, é o antes. Entendeu? Vamos tentar trabalhar em equipe. Vamos tentar, assim, vai fazer, faz. É igual que você falou aí, vai fazer o evento, vamos divulgar. Entendeu? Fechou? Vamos convidar, divulgar, participar. Por quê? Porque é importante a gente estar junto. A gente tem que trabalhar em equipe, não é fazer como fazia anteriormente. Entendeu? Anteriormente era o tempo todo, um jogando pedra no outro, outro jogando concreto, outro não sei o quê. Nada, gente. O conselho não é para isso, o conselho é para fazer o que nós fizemos. Está na lei? Está. Cobra. Pra vocês terem uma ideia, quando eu estava em São Paulo com esse grande chefe aí, eu peguei, só para acabar. Então, em São Paulo existem 2 faculdades de Direito em São Francisco. Uma da USP e uma outra particular. E o soldado que estava trabalhando lá comigo, ele não pôde fazer uma prova porque ele estava de serviço. Aí eu peguei e mandei lá para a faculdade, tal, porque quem fazia a documentação era eu, era o secretário. Aí o comandante começou a assinar, ele olhou lá, riscou, me chamou, falou um monte para mim. Eu deixei ele falar, né? Quer vomitar, eu vomito. Não estou nem aí, entra por aqui, sai por aqui. Aí quando terminou, não, fazendo assinar um documento errado, Faculdade de Direito da USP, São Francisco é da USP, não sei o que,
Só que essa é outra questão particular. Ah, então você me desculpe, faz outra que eu assino. E a outra, nós fazemos patrulha de madrugada. Era a última. uma. Era a última. Não deixou eu falar, você tá vendo? Não deixou eu falar. Não deixou eu falar, tá vendo? E a gente tinha que prender a pessoa. Ó, você não falou se tem lanche lá, eu hein? não prendi. Porque estava com o cartãozinho errado. No outro dia, o cidadão veio chegar para mim, Tomás chegou para mim e falou, seguinte, você vai lá para o general, porque eu não vou dar esse abacaxi. Aí cheguei lá, o general falou, mais uma meia hora. Aí que ele terminou, eu falei, infelizmente, você tem alguma coisa para falar? Sim, senhor. O senhor é general de brigada, quem assinou o documento, quem assinou o regulamento é parte estrela. Então, o senhor está sobre o regulamento. Tchau, gente. Vou mandar pra você, viu? São coisas da vida. Presente.